Deus. Queridos, vamos agora para a nossa palavra. Eu quero convidar você, se você trouxe a sua Bíblia no celular ou de papel, abre ou liga ela comigo no livro de 2 Timóteo. Abre 2 Timóteo primeiro, depois a gente volta para o 1 Timóteo. Carta de Paulo, do apóstolo Paulo, ao seu filho na fé, Timóteo. Enquanto vocês vão abrindo, eu vou dando uma introdução aqui. Timóteo 4, capítulo 4, verso 7, tá? Eu acho que eu esqueci de falar. Timóteo 4, verso 7. O apóstolo Paulo, ele escreve 2 cartas ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo era um jovem que na cidade onde ele vivia e nas cidades em volta da cidade onde ele vivia, ele era muito bem falado a respeito do seu caráter, a respeito da sua conduta, a respeito da sua busca por Deus, da sua fome por mais de Deus, da sua postura. Timóteo é um jovem que tinha um excelente testemunho, tanto daqueles que eram dentro do meio eclesiástico, vamos dizer, dentro do meio da igreja, quanto daqueles que estavam fora da igreja também. E Paulo, quando ele ouve falar a respeito de Timóteo, ele busca conhecer mais, ele busca se conectar mais, a ponto de que ele leva Timóteo para caminhar com ele. Um dos textos que a gente vai ler hoje, Paulo fala assim: ei, Timóteo, eu reconheço em você um chamado. Ei, Timóteo, eu identifico em você um propósito de Deus a se cumprir. E por identificar esse propósito, por identificar esse chamado, Paulo faz o que? Ele traz Timóteo para caminhar perto dele. E então ele adota Timóteo como um filho na fé, como um filho espiritual. Ele fala: cara, cola em mim, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida e através de você. Só que Ele vai me usar para te ensinar, para te lapidar, para te moldar. Existem grandes coisas para fazer. Deus vai te lançar, mas antes Ele vai te puxar para trás, Ele vai te puxar para perto do coração dele. Livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, o apóstolo Paulo falando com Timóteo, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a... Ótimo, nós vamos falar sobre fé hoje. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora vamos para outro texto, vamos voltar lá para 1 Timóteo, carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, primeira carta, capítulo 1, no verso 18. E Paulo diz assim: esta admoestação te dirijo, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas pelejes a boa peleja. Tem outra tradução aí, João? Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as, você combata o bom. Preste atenção, Paulo está falando assim, Paulo está falando assim: Timóteo, você é o meu filho na fé, eu te amo, e eu acredito no propósito que Deus tem para você. Paulo está falando: ei, eu me lembro de cada profecia liberada a seu respeito. Eu me lembro do propósito de tudo que Deus disse que ia fazer na sua vida. Só que preste atenção nessa minha admoestação. Ele fala: preste atenção. Você quer viver as profecias que foram liberadas para você? Então combate o bom combate. Paulo está dizendo assim: ei, preste atenção. Paulo está dizendo assim: meu filho na fé. Ele está falando: cara, você precisa entender que tamanho é o meu amor por você. Tão grande é o meu sentimento de me importar com você, que eu te chamo de filho, que eu te trouxe para caminhar perto de mim. Cara, de tantos e tantos jovens daquela época, Paulo escolhe um e fala: cara, vem cá caminhar comigo, perto. Vem viajar comigo, vem andar comigo. Depois a gente vê ele dizendo: olha, Timóteo, eu peço para você ficar aqui por enquanto, mas durante um período caminhando junto.
Ele fala, cara, a primeira coisa que você precisa entender, se eu estou falando isso é porque eu te amo. É porque eu te considero como um filho, é por isso que eu estou te admoestando. E aí ele continua, ele fala, agora a segunda coisa que você precisa entender é, tudo que eu vou te ensinar é aquilo que eu tenho praticado. Tudo que eu vou te ensinar, filho, é aquilo que eu tenho praticado. Tudo que eu vou te ensinar é aquilo que tem dado certo para mim. Muitas vezes nós não entendemos as direções de Deus, muitas vezes não faz sentido a direção dos nossos líderes, muitas vezes não faz sentido a direção que os nossos pais nos dão. Mas nós precisamos entender que um pai, ele sempre vai ensinar aquilo que deu certo para ele, aquilo que ele entende que é a melhor forma de se viver, é a melhor estratégia. E Paulo está falando, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a... E aí agora ele está falando com Timóteo, ele fala assim, Timóteo, assim como eu combati o bom combate, aprende comigo, segue os meus passos e combate o bom combate. Porque existem profecias a seu respeito que Deus quer cumprir. Tudo que Deus te prometeu, Ele quer cumprir. Mas você precisa aprender a combater o bom combate. Você precisa aprender a combater o bom combate. E se existe o bom, quer dizer que existe o mau combate. Timóteo, o 19, coloca no 19, João, pra gente, fazendo um favor. Mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Bia, presta atenção, Paulo está dizendo assim, ei, Timóteo, existem profecias a seu respeito, e você quer viver elas, eu quero que você viva elas, Deus quer que você viva elas. Mas para isso você precisa aprender a combater o bom combate. Mantendo a fé. Outras traduções... Ô João, troca a tradução para ver se vai estar a palavra ali. Conservando a fé. E tem uma outra tradução que diz assim, preservando, protegendo a sua fé. Fala assim, preste atenção, você precisa proteger a sua fé. Você precisa manter, você precisa conservar a sua fé. Porque você vai encarar nessa sua jornada, ele está querendo dizer assim, Timóteo, existe uma jornada que você vai trilhar. Um caminho até chegar na promessa que Deus tem para você. E nessa sua jornada, você está correndo o risco de naufragar. Alguns naufragando no tocante à fé. Ele está dizendo, cara, existem homens que eram para estar voando. Existem homens que eram para estar vivendo coisas extraordinárias com Deus. Manifestação da presença de Deus, do poder de Deus. Existem homens que eram para estar vivendo tudo que Deus prometeu a respeito deles. Mas no meio do caminho, no meio da jornada, eles não souberam proteger a sua fé. Então eles naufragaram na fé. E tudo aquilo que Deus tinha prometido para eles, Deus não queria cumprir? Queria. A culpa foi de Deus ou foi deles? Ei, preste atenção. Eu falei, se não me engano, no último culto, eu falei para vocês, eu creio que Deus ele está fazendo um processo de transição de gerações. Eu creio que até mesmo nessa casa, Deus ele está fazendo um processo de transição na liderança, onde algumas pessoas que estão hoje com a gente já não estarão mais daqui a um tempo, e outros que estão hoje simplesmente como membros serão os próximos líderes dessa casa. Não só nessa casa, mas nessa cidade, não só nessa cidade, mas no Brasil. Eu creio que existem pessoas aqui dentro que Deus ele vai levantar como um referencial, não só para Umuarama, mas para uma nação. Mas eu crer não é o suficiente para que isso aconteça. Paulo está falando, eu creio na promessa de Deus para a sua vida. Mas além de eu crer, você precisa agir de acordo com isso. Você precisa caminhar em direção a essas promessas. Mas você precisa ter a sabedoria de proteger a sua fé. Porque você corre o risco de naufragar. Conservando a fé e uma boa consciência. Pega essa parte. E uma boa consciência. A qual alguns havendo rejeitado
naufragando no tocante à fé. Rejeitaram uma boa consciência. Ô João, abre pra gente 1 Timóteo capítulo 1, verso 5, por favor. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Ô João, coloca no 1 Timóteo 4, capítulo 4, verso 2. Preste atenção. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência. No versículo anterior, o texto diz que eles rejeitaram a boa consciência. Consciência essa que Paulo está dizendo para Timóteo: ei, preste atenção, aprende uma coisa. Você quer viver as promessas de Deus para sua vida? Você quer passar essa aventura sem naufragar na fé? Então eu vou te ensinar algumas coisas para que você possa proteger a sua fé, para que você possa proteger o seu chamado, para que você possa proteger aquilo que Deus tem prometido para a sua vida, aquilo que Deus tem liberado para a sua vida. E uma delas é: mantenha uma boa consciência. Fala, cara, mas o que isso tem a ver com o meu propósito? Aí Paulo fala: existem homens que eles rejeitaram a boa consciência. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Ei, se você quer viver a plenitude de tudo que Deus tem para você, se você quer passar nessa aventura e viver por completo tudo que Deus tem prometido para você, você precisa entender que a sua consciência, ela não pode estar cauterizada diante da exposição à palavra de Deus. A sua consciência, ela precisa estar totalmente moldável pela palavra de Deus, pelas direções de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E o texto está dizendo que existem homens que eles cauterizaram a sua consciência diante do Senhor. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 16... Abre pra gente, João, fazendo um favor. 2 Timóteo 2,16. Evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais impiedade, e tais palavras se alastrarão como câncer. Entre estes se encontram Himeneu e Fileto, e eles se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu, e com isso corromperam a fé de alguns. Agora eu quero que vocês tentem acompanhar a linha de raciocínio, porque a gente põe de um versículo para o outro. Mas Paulo está dizendo: ei, protege a sua fé, guarda a sua consciência pura. Ei, preste atenção, não cauterize a sua consciência. Porque alguns que fizeram isso, eles se desviaram da fé. Quando você continua o capítulo 1, que a gente não vai ler tudo pela questão do nosso tempo, mas quando você continua o capítulo 1, Paulo ele fala sobre dois homens, que é Himeneu e Alexandre, aos quais o próprio Paulo diz: esses eu entreguei a Satanás. E aí agora você vê ele explicando o porquê que ele fez isso com Himeneu. Aí agora nesse novo capítulo ele fala novamente, ele fala: Himeneu, além de Alexandre, Himeneu e também Filetos, que eu li ali? Cadê? Fileto, Himeneu e Fileto, vai pro próximo, João, pra gente fazer um favor. Eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já é passada, e assim pervertem a fé de alguns. O que foi que Paulo disse para Timóteo proteger? E o que foi corrompido desses homens? Paulo fala: cara, preste atenção, o que eu estou te falando, filho meu, é porque eu vejo acontecendo. Eu sei que esses caminhos podem parecer direitos, mas ao fim eles vão dar em caminhos de morte. Eu sei que esses caminhos eles podem parecer sedutores, mas são caminhos que no fim
vão te afastar do propósito que Deus tem para você. Ei, preste atenção, eu sei que Himeneu fala bem. Fileto, o cara domina, ele tem uma astúcia no dizer, ele sabe ganhar o seu coração, mas ele corrompe, ele ensina coisas que não estão de acordo com a verdade, dizendo que a ressurreição já é passada. Ele está falando, ei, o que ele está ensinando, o cara, não é certo. Ele está falando, o que esse cara está ensinando não é bíblico, no caso não é da Torá, né? não está de acordo com as escrituras. O que ele está falando é, ei, Himeneu, Alexandre e Fileto, eles cauterizaram a sua consciência diante da palavra de Deus. Então agora, eles não só deixaram a fé, como eles ensinam mentiras, eles abandonaram a fé que estava os guiando para o seu propósito. Quando você vai estudar a história de Alexandre, Fileto e Himeneu, você vê que eles provavelmente eram homens de, vamos dizer assim, um alto escalão de liderança dentro da igreja que existia naquela cidade. Eram homens de influência dentro da igreja, cara. Preste atenção, eu estou aqui em cima porque eu sou da liderança dessa casa e eu estou ministrando e vocês estão acreditando no que eu estou dizendo. Dessa mesma forma eram aqueles homens. Eles tinham acesso ao ouvido e ao coração das pessoas, dos membros daquela igreja. Mas eles tinham a sua consciência cauterizada. E eles não só corromperam a própria fé, como eles corromperam a fé de outras pessoas. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém? Cara, isso é muito importante, porque eu creio em uma transição que Deus está fazendo. Eu creio no chamado que Deus tem para essa geração. Eu creio no propósito que Deus está fazendo. Você não está aqui à toa. Você não está aqui porque simplesmente você estava com a sua agenda livre. Você não está aqui simplesmente porque você simpatizou com a igreja. Você está aqui porque Deus, Ele tem sonhado um projeto para você. Ele tem um propósito para cumprir na sua vida. Só que para isso nós precisamos caminhar, nós precisamos andar em direção ao chamado, nós precisamos nessa caminhada, nós precisamos proteger a fé que Deus tem nos dado, nós precisamos proteger a nossa consciência. Porque nós estamos correndo o risco de naufragar na fé. Nós vimos 3 homens que naufragaram na fé, mas ainda hoje nós corremos o mesmo risco. Só que muitas vezes a gente fica flertando com o pecado, flertando com as más companhias. Eu vou ler isso aqui não porque eu acredito, eu vou ler isso aqui só porque tá todo mundo lendo, tá todo mundo falando, é o autor da moda, é o pregador da moda, é o coach da moda, E aí quando você pega homens que não só se corromperam, mas como eles corromperam a fé de outras pessoas. Então Paulo está falando, cara, preste atenção, porque eu não quero que isso aconteça com você. Aquilo que aconteceu com aqueles homens, os quais eu já abandonei para Satanás, eu não quero que aconteça com você. 2 Timóteo, capítulo... Acho que é o capítulo 2, verso 22. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Volta um pouquinho, por favor, João. Foge também das paixões da mocidade. Queridos, nós estamos num culto de jovens. Paulo está escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, que é um jovem. E ele está falando, Timóteo, meu filho, cuidado, para você não naufragar na fé. Uma das coisas que pode te fazer naufragar na fé é uma consciência cauterizada, porque quando você estiver diante da palavra, isso não vai te gerar arrependimento, isso não vai te conduzir à verdade, isso vai te afastar de Jesus. Ele está falando, Timóteo, eu creio no propósito que Deus tem para você, mas você precisa proteger a sua fé, a sua consciência, porque senão você vai naufragar na fé como aqueles homens.
Só que ele também diz assim: Timóteo, existe mais um perigo que você pode correr, que são as paixões da mocidade. Ele está falando: Timóteo, você é jovem, a juventude é uma bênção. A Bíblia diz: jovens, eu vos escolhi porque sois... Cadê meu personal? Tá aí? Ah, não. Agora que eu ia mostrar para ele. Ele fala: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Não fortes fisicamente, mas toda força, assim como toda fé forte, como toda consciência pura pode se corromper, como toda fé que hoje é forte pode se enfraquecer, essa força ela também pode se esvair. A Bíblia diz assim: aquele que cuida estar em pé, cuidado para que não. Aquele que cuida, que está em pé, que acha, que acredita que está em pé, cuide para que não. É isso que Paulo está dizendo: cara, você é o meu filho na fé. Apesar de você ser jovem, eu estou entregando uma igreja nas suas mãos, eu estou entregando uma cidade nas suas mãos. Eu acredito no seu propósito, eu acredito no seu chamado. Mas cuidado, porque hoje você pode estar em pé, mas amanhã você pode estar naufragando na fé. Ele falou: e existem paixões da mocidade que podem ser sabotadores na sua vida. Existem paixões da mocidade que podem ser sedutoras, mas que vão te fazer naufragar na sua fé, que vão cauterizar a sua consciência e que vai no fim fazer você chegar no final da sua vida e dizer: cara, eu não combati um bom combate. O que Deus está dizendo é, hoje o que Deus me disse, o que Ele está nos dizendo é: ei, para você viver aquilo que eu tenho para você, você precisa combater um bom combate. E Ele falou: mas eu vou te ensinar formas de você combater o bom combate. Guarda a sua fé, protege a sua fé, não cauteriza a sua consciência e foge das paixões da mocidade. Jonathan, que paixões da juventude, da mocidade? Mocidade, eu estou parecendo a Carla e o Vitor, ó, a Pleia. Jonathan, que paixões da mocidade que você está falando? Da juventude? Cara, eu estou falando realmente, Paulo, quando você pega ele escrevendo os 2 livros de Timóteo, eu estava lendo ontem e hoje os 2 livros, as 2 cartas de Paulo a Timóteo, você vê que ele realmente está falando de desejos da carne. Ele está falando de coisas que Timóteo lutava contra naquela época e que nós lutamos até hoje. Porque Timóteo era homem, era uma pessoa de carne e osso, assim como eu e você. Timóteo também tinha que fugir para ele não ir para a cama com uma mulher antes do casamento. Timóteo também tinha que lutar, porque muitas vezes ele também era tentado nessa questão. Assim como hoje nós temos lutas como pornografia, traição, homossexualismo, adultério, fornicação. Essas eram lutas que Timóteo também tinha que enfrentar. Não é uma coisa que só existe nos dias de hoje. Ah não, mas naquela época não existia. E sabe o que Paulo está dizendo? Ele está falando: cara, foge. Porque se você flertar com o pecado, meu amigo, a hora que você achar que você está firme, já era. Faz sentido para vocês? Estão conseguindo acompanhar? Paulo está dizendo: cara, preste atenção, porque Satanás, ele usa de astúcia para te seduzir, para te conquistar, e a hora que ele tiver já te enrolado, ele te puxa. Ele vai jogar o anzol, chu, e a hora que você fisgar, ele... Cuidado, porque você pode naufragar na fé, assim como Himeneu, Fileto e Alexandre. E um desses sabotadores são os desejos da carne. Ah não, mas eu vou dar só um beijinho, é só um selinho. Ah não, mas nem é pecado. Não, mas se você está numa igreja que a visão é, então você segue a visão. Ah não, mas eu vou abrir aquele site, é só 5 minutinhos e... Mas Jesus abriria? Ah não, mas eu fui para a cama com a menina, foi uma vez só. Se eu não contar para ninguém, ninguém vai saber, eu vou continuar servindo. E eu fui para a cama com o cara e... Cara, parece assim que... Eu estou falando algo que é irreal, mas não. Eu lido com jovens há muito tempo e eu estou falando de coisas que Timóteo sofria a tentação e que nos nossos dias de hoje, muitos jovens estão naufragando na fé por causa disso.
Tem uma moça que eu amo muito, uma amiga, e ela escolheu abortar o processo que Deus tinha na vida dela. Quando eu conheci ela, a coisa que ela mais me dizia era: eu tenho um chamado para ser líder de jovens. Eu tenho um chamado para ser líder de jovens. Eu tenho um chamado para ser líder de jovens. Não porque eu já recebi palavra de fulano, ciclano e beltrano de que Deus vai me colocar como líder de jovens. E eu falei, beleza, eu acredito em você, eu acredito na promessa que Deus tem para você. E cara, depois Deus realmente falou para mim que tinha esse propósito na vida dela. Já não era mais ela falando, Deus falou para mim que tinha esse propósito na vida dela. Então eu trouxe ela para caminhar perto de mim, assim como Paulo fez com Timóteo. E a gente caminhou um tempo junto, e ela começou a proteger a sua fé, ela começou a andar de acordo com a palavra de Deus. Mas chegou um momento que ela falou, cara, não, esse processo está muito demorado, eu vou abortar o processo, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer as coisas da minha forma, na minha opinião. Então ela saiu da igreja, e ela começou a namorar com um cara que ela ia para a cama com ele, mesmo sem eles serem casados. Resumindo, hoje ela está grávida, sem o namorado, foi expulsa de casa, não está na igreja, não está caminhando com Cristo. Vocês estão vendo que a mesma luta que Timóteo enfrentava naquela época é o que a gente enfrenta hoje? A mesma luta que Timóteo enfrentava é a luta que eu enfrento e é a luta que vocês vão enfrentar. E Paulo está falando, cara, não flerta com o pecado. Foge, foge. Porque a hora que você menos imaginar, aí já era. Verso 23 diz assim: e rejeita as questões insensatas e improdutivas, sabendo que geram apenas discussões. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar e paciente. Cadê o outro versículo? Ô João, volta lá em 1 Timóteo capítulo 1 pra gente, fazendo um favor. Verso 4, eu acho que é. 1 Timóteo 1, verso 4. Nem se preocupassem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois que produzem antes discussões do que edificação para com Deus que se funda na fé. Antes eu li esse texto, eu ficava, mano, mas por que falar sobre genealogia vai gerar discussão? E aí, anos atrás eu tive uma amiga e ela uma vez mandou um WhatsApp e começou a perguntar, ela falou, Joe, eu acho que tem um negócio errado com a Bíblia, cara. Eu falei, como assim? Ela falou, não, o evangelho não bate. Eu falei, como assim o evangelho não bate? Ela falou, não, tal autor está passando a genealogia de Jesus e está falando que fulano é filho de ciclano. Mas no outro evangelho está falando que o fulano não é filho do ciclano, é filho do beltrano. Tá errado esse negócio. Aí fez sentido na minha cabeça. Eu falei, cara, a pessoa está lendo a palavra que devia edificar, que devia alimentar a fé dela, que devia fortalecer ela na fé, e ela está se apegando em um negócio e ela está ouvindo. Aí ela me disse, os pastores, os caras que ela estava ouvindo, ela falou, e ela está pirando a cabeça. Eu falei, querida, calma, senta, deixa o YouTube de lado e vamos para a palavra. Volta. Esse dia eu estava conversando com a Carol, eu falei, Carol, eu gosto de ler a Bíblia, pensando, que livro eu vou ler e tal. Eu falei, mas quando eu comecei, eu escolhi ler a Bíblia pegando desde Gênesis. Tem gente que lê desde Salmos, tem gente que lê desde João, eu escolhi ler desde Gênesis. Falei, por quê que eu escolhi desde Gênesis? Porque a hora que eu chegasse no Novo Testamento, existiam coisas que só estariam confirmando, revelando, esclarecendo aquilo que foi dito atrás. Então ia me fazer muito mais sentido. E foi o que aconteceu com a minha amiga. A abençoada não leu a Bíblia e foi ouvir o YouTube. Cara, está escrito lá no Antigo Testamento, a Torá diz que quando você tem uma esposa e você morre, o seu irmão, ele se casa com a sua esposa e o filho que nasce não é dele, é seu.
Falei, cara, preste atenção, é só você pegar e estudar, busca, você está lendo uma genealogia pelo pedaço. Mas se você pegar desde o começo da Bíblia, a genealogia começa bem antes. Vamos estudar quem vem de quem vai para quem. Falei, sabe o que acontece? As discussões teológicas, elas geram mais divisão do que união. Elas mais geram confusão do que edificação. Agora, o estudo teológico, o estudo da palavra, a compreensão, é como o pastor pregou, que ele falou, sem informação, sem unção, não, conhecimento sem unção, é só informação. Cara, é exatamente isso. Paulo está falando, cara, existem pessoas que elas se deixam levar por discussões e por conversas e por falatórios que não edificam. E esse é mais um sabotador que pode te fazer naufragar na fé. Ele falou, só que preste atenção, porque isso é tão sério, por mais bobo que pareça, por mais inocente que pareça, isso é tão sério, que ele fala a mesma coisa em Timóteo 1 e em Timóteo 2. O primeiro texto que eu li para vocês falando da discussão estava em Timóteo 2. Agora a gente está em Timóteo 1. Ele fala, cara, isso é tão perigoso, que você precisa redobrar a sua atenção, porque isso não vai só destruir você, isso vai destruir as pessoas à sua volta, isso vai contaminar o coração da igreja, isso vai disseminar, isso vai destruir, isso vai diluir mentiras no meio da igreja, que não vão fazer só o seu barco naufragar, mas vai levar a igreja a naufragar também. Ele falou, e Timóteo, esse é o seu papel, que você proteja a igreja. João, volta no 1 Timóteo capítulo 1, verso 2, por favor. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e Cristo Não, verso 3, por favor. Paulo dizendo para Timóteo, presta atenção, ele fala, como te roguei, como eu te pedi, quando eu partia para a Macedônia, eu te pedi, Timóteo, que você ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem doutrina diversa. Faz mais sentido para vocês agora o que eu estou dizendo? Paulo fala, cara, isso é tão sério, isso é tão perigoso para fazer você naufragar na fé, que eu quero que você fique nessa cidade, porque existem homens que estão diluindo essas mentiras, que estão anunciando coisas que não são verdades, que não estão de acordo com a Torá, que não estão de acordo com a palavra de Deus, que não estão de acordo com o Evangelho de Jesus. Ele fala, eu preciso de você aqui, porque você é convicto, você é firme na palavra de Deus, você é convicto no Evangelho de Jesus e você aderiu àquilo que eu ensinei. Num outro capítulo ele diz, o Evangelho a qual eu ensinei, o qual eu passei para a igreja. Ele fala, cara, você é leal àquilo que eu te ensinei. Pode chegar Himeneu, que fala bem, pode chegar Fileto, que tem base teológica, pode chegar Alexandre, que sabe como jogar uma conversa. Sabe aquela pessoa que, quando ela quer te convencer, quando ela quer se conectar com você, ela chega com um sorriso no rosto, ela coloca a mão no seu ombro, dá uma, cara, conexão. Tem pessoas que sabem como te manipular, ela sabe como ganhar seu coração. Lembra de Absalão, filho de Davi? A Bíblia diz que ele fica no portão, ele fica na entrada da cidade, recebendo as pessoas a fim de ganhar o coração delas. Paulo está dizendo, cara, existem homens que estão querendo ganhar o coração, que estão tentando distorcer, que estão tentando disseminar um conteúdo, e eu preciso de você, porque você é leal ao que eu estou ensinando, você é leal ao Evangelho de Jesus, que eu recebi de Jesus. Ele está falando, aquilo que eu recebi é o que eu também? Ele está falando, cara, o que eu ensinei a vocês, o que eu ensinei à igreja é a verdade. E somente por meio desse caminho, não existe 3, 4 caminhos, só por meio de Cristo Jesus, é que vocês vão viver a plenitude do propósito do Pai para vocês. Não é por Apolo, não é por fulano, não é por Beltrano, não é... Cara, é Cristo Jesus. Eu não sou de Alexandre, eu não sou de Fileto, eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, eu sou de Cristo Jesus. E somente Ele pode me conduzir nessa aventura, nessa jornada, aonde eu estou a risco de naufragar, mas o Espírito Santo de Deus, Ele vem e Ele me constrange. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Só que Ele não convence aquele que está com a consciência cauterizada, porque já está cauterizada. É isso que Paulo está dizendo, ei cara, não importa o quanto eu te fale,
Se a sua consciência estiver cauterizada, não tem palavra que vai gerar transformação. Não tem palavra que vai criar raiz. E eu vou te dizer uma coisa, Timóteo. Se você não criar raiz nas verdades de Cristo, você vai ser levado por essa conversa e você vai naufragar na fé. E tudo que Deus te prometeu vai naufragar junto. Não precisa abrir, mas segundo Timóteo capítulo 2, verso 17 diz assim: e tais palavras se alastrarão como câncer. Tais palavras se alastrarão como câncer. Quando eu fui preparar a palavra, aí Deus começou a falar comigo sobre essa questão de combater o bom combate, sobre a filiação espiritual de Timóteo com Paulo, sobre as estratégias desse bom combate. Eu falei, Deus, mas é um culto flame, eu devia levar uma palavra de fogo, de avivamento, Cara, não vai existir avivamento se eles não combaterem o bom combate. Ele falou, não vai existir avivamento se eles não fragarem na fé. Não vai existir avivamento se eles não fragarem na fé. Ô Joe, você precisa entender que você precisa proteger a sua fé. Você precisa manter a sua consciência viva, sensível ao Espírito Santo, à palavra de Deus. Você precisa fugir das paixões da juventude, das tentações, dos prazeres. E você precisa proteger a sua mente, o seu coração, das mentiras, das palavras, das discussões que o inferno está usando homens e mulheres para liberar. E cara, se era difícil para eles naquela época se proteger desse bombardeio, imagine hoje. A geração da conectividade, da informação. Aonde você vai tem alguém liberando algum tipo de conteúdo. Qualquer assunto que você... Gente, hoje... eu estava na minha casa lutando com um botijão de gás. Ele ganhou no final. Eu saí de casa e deixei ele para fora de casa. Falei, você fica aí, a hora que eu voltar, a gente se resolve. Mas eu estava lutando com o botijão de gás. Nunca troquei um botijão de gás na minha vida, mano. Aí eu falei, como que eu vou fazer isso? O que eu fiz? Eu corri pro YouTube. Como trocar o botijão de gás. E aí tinha um carinha lá ensinando. E aí eu fiz o que ele falou, mas no final eu joguei a água lá que ele fala para jogar e começou a borbulhar. Eu falei, ai Jesus. Aí eu fui para uma segunda fonte de informação. Tem um grupo de homens da igreja, dos membros da igreja, e aí eu joguei no grupo de homens. Eu, rapaziada, alguém me dá um help aí? Aí eles começaram a falar, mas olha que interessante. Um falou assim, coloca água com sabão. O outro falou, cara, não coloca não, só água. Aí o outro falou assim, não deu certo, tira a borrachinha que está dentro e vira ela. Aí o outro respondeu embaixo, cara, não faz isso não pode. Eu falei, mas peraí, eu viro ou não viro? Coloco sabão ou coloco só água? Meu Deus, estão piorando a situação. E assim é no reino dos céus, assim é na igreja, assim é quanto ao evangelho. Você tem Paulo ensinando a verdade, você tem Timóteo que ficou numa cidade simplesmente para poder preservar a verdade, para proteger as pessoas daquelas mentiras. E você tem homens como Emineu, como Fileto, que estão ali, jogando sementes, diluindo mentiras, que estão ali perversamente com a sua consciência cauterizada, como um câncer se alastrando. Só que se isso já era perigoso naquele tempo, imagine hoje. Eu tento no YouTube, não dá certo. Eu vou pro grupo do WhatsApp, não dá certo. Eu vou aonde eu quiser informação tem. E se eu sentar com algum de vocês aqui, vocês vão me dizer uma forma de trocar o gás. Porque além do grupo do WhatsApp, teve gente que me ligou falando, cara, deixa eu te ajudar. E aí depois que eu já tinha desistido, eu tinha tirado o bujão vazio, coloquei de um lado da porta para não confundir. E aí depois eu descobri que não tinha como confundir, porque um estava pesado, o outro não, mas tudo bem. Aí eu coloquei o botijão de um lado e o outro no outro para não confundir.
E... Oi! E depois que eu já tinha desistido, aí um outro irmão mandou um WhatsApp. Cara, e aí? Você já fez? Falou, ó, deixa eu te ensinar um negócio da borrachinha. E a borrachinha não. Por favor, de novo não. Mas assim, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Como é muito fácil você ter pessoas que querem te ensinar, pessoas que querem ser seu mestre. Não, compre a minha mentoria. Não, porque eu vou te colocar no meu grupo no Telegram e eu vou te mentorear. E eu vou te ensinar. Não, por 10 mil reais eu vou te ensinar como... Não, por 200 reais. Cara, de graça, baixa o meu e-book, só coloca o seu e-mail. Ah lá, mas isso é só sobre trabalho, sobre marketing não. Tem muita gente liberando informações que não condizem com a palavra de Deus. Hoje eu fui comprar um presente do Amigo Secreto, da célula, e aí eu fui numa livraria, e aí a pessoa foi me indicar, a vendedora foi me indicar. Ela falou, eu tenho esse, aí eu tenho esse, deixa eu pegar. Eu falei, não precisa não. Ela falou, mas nossa, assim? Eu falei, não, ele com Deus tal. Eu falei, mas esse conteúdo eu não vou ensinar para alguém. Eu falei, a palavra diz isso, o cara diz isso, eu vou fazer o quê? Paulo fala ali, a palavra diz que existe ressurreição, mas os caras estão ensinando que a ressurreição já passou. E aí? Coloca de pé, por favor. Paulo dizendo, Paulo, eu combati o bom combate, eu percorri a minha jornada, eu completei a minha carreira, tudo aquilo que Deus me pediu para fazer, eu fiz, tudo aquilo que Ele me prometeu, eu vivi, e eu guardei a fé. E aí agora Ele está falando, Timóteo, eu sei que a Rabi é linda, gente. Eu também perco minha atenção, mas foca em mim, deixa a Rabi. Não você, tá todo mundo olhando. Que fofinha. É muito fofa mesmo. Mas Paulo está dizendo assim, Timóteo, aquilo que eu vivo é aquilo que eu estou te ensinando. Queridos, esses 4 pontos que eu trouxe para vocês, guardar a fé, proteger a consciência, fugir das paixões da juventude e se proteger desse falatório, dessas conversas vãs, são coisas que eu tenho trazido para a minha vida, para que eu possa combater o meu bom combate. São coisas que Paulo praticava, que Timóteo aprendeu com Paulo e que eu aprendi com os dois e que eu tenho buscado praticar. Mas posso falar um negócio para vocês? Não importa o quanto eu acredite na promessa de Deus para a vida de vocês, se vocês não caminharem de acordo com aquilo que a Bíblia está ensinando, vocês não vão viver o que Deus tem para vocês. Assim como Paulo e Timóteo estavam sujeitos a naufragar na fé, assim como Alexandre, Mineu e Fileto estavam sujeitos a naufragar na fé, nós também estamos. Nesse momento eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você tenha um tempo agora de oração. Se essa palavra, se você conseguiu captar algo, se você conseguiu se conectar com algo dessa palavra, eu quero que você ore agora, que você fale com Deus, que você fale com Jesus, que você fale com o Espírito Santo. Se em algum momento você identificou que em algum momento nos seus últimos dias, meses, você não protegeu a sua fé, se você identificou que a sua consciência ela está cauterizada diante da palavra, se você identificou que você tem se entregue às paixões da juventude, que você tem abortado o processo, que você tem pulado etapas, que você tem se entregado, se você identificou nessa noite que você tem se entregado a conversas, a falatórios, a discussões sem fins, simplesmente porque a pessoa era legal, era teu amigo, porque parecia verdade, mas agora você vê que aquilo não condiz com a palavra, que aquilo estava gerando divisão em você e em outras pessoas. Então eu quero que você ore realmente
numa oração de arrependimento, que você possa vir pedir perdão e que você venha pedir ajuda ao Espírito Santo. Enquanto o louvor vai estar conduzindo uma canção, eu quero que você tire esse tempo para você poder estar orando. Com tua glória